Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos estudar a parábola do caniço e dos que trajam ricamente. Parábola essa que se encontra registrada lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 7 até o versículo de número 11, que diz o seguinte: Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho adiante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Bom, irmãos, essa parábola trata da fragilidade do homem e do poder da palavra de Deus. Fragilidade do homem, pois João Batista estava encarcerado e envia os seus discípulos para perguntarem a Jesus: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Essa pergunta, ela vem no momento impróprio em que Jesus estava cercado de pessoas. E João Batista, sendo aquele que havia dado testemunho a respeito de Jesus, não poderia de forma alguma, sendo ele um profeta, questionar a sua própria profecia, questionar o seu próprio testemunho a respeito de Jesus. E esse questionamento poderia levar dúvida às pessoas que estavam ao redor de Jesus. Será Jesus realmente o Messias? Nesse momento, Jesus se utiliza de duas figuras para eliminar qualquer dúvida da mente dos seus ouvintes. A primeira figura que ele se utiliza é a figura do caniço. Os caniços eram juncos que existiam à margem do Jordão. Eram símbolos de fragilidade. Mesmo crescendo cerca de 6 metros, eram varais ou caniços finos e fracos. Esses caniços eram agitados pelos ventos e, sendo assim, Jesus se utiliza dessas figuras para apontar para o momento de fragilidade em que João estava passando. Vemos que outros homens da Bíblia também passaram por um momento de fragilidade. Podemos citar Elias. Elias, sendo homem de Deus, um grande profeta, teve medo da morte e disse ao Senhor: Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Vemos que o grande profeta Elias também teve o seu momento de fragilidade, assim como também podemos citar Pedro. Quando convidado pelo Senhor Jesus a andar por sobre a água, observando a força do vento, teve medo e gritou: Salva-me! O Senhor logo em seguida o salvou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Até mesmo o grande Pedro teve um momento de fragilidade, assim como todos nós podemos passar por um momento de fragilidade. Mas isso não anula o poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. A segunda figura é uma figura de contraste. O Senhor Jesus se utiliza dessa figura para fazer um contraste entre aqueles que moravam nos palácios, que se trajavam ricamente, e o nosso irmão João Batista, que era um profeta humilde, um profeta que trajava roupas simples. Os moradores dos palácios geralmente eram homens bajuladores, corruptos e que faziam tudo para manter uma posição social. A maciez da seda, o conforto do palácio, nada disso parecia retratar a figura de João Batista. João Batista aparece no texto bíblico como um homem errante pelo deserto, um homem que se vestia de peles de animais, um homem que comia mel de abelha e gafanhoto. Sendo assim, não era
ali uma figura de bajulador, uma figura de um homem que poderia ser influenciável. Os profetas, na palavra de Deus, sempre são retratados como os homens da verdade, aqueles que proferem somente aquilo que Deus manda. São homens que não são bajuladores e não ligam para aquilo que os homens falam, e sim aquilo que o Senhor quer que eles transmitam. Lá em 1 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 8, quando Acabe é questionado por Josafá a respeito de um profeta em que pudesse se fazer consulta acerca de Deus, ele chega a citar Micaías como um homem que profetizava somente aquilo que era mal a respeito dele. Mas Micaías, ele agia assim porque era fiel e digno diante de Deus e somente profetizava aquilo que Deus mandava. Nessa parábola, apesar da sua fragilidade, Jesus defende João Batista como sendo um verdadeiro profeta, ou seja, o testemunho dele era verdadeiro. No versículo de número 9, nós vemos o registro dessa afirmação, quando Jesus diz o seguinte: mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Nós vemos que Jesus ele defende o testemunho de João Batista. Defende João Batista como um profeta que passava por um momento de fragilidade. Nós vemos essa mesma afirmação dada também pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7, quando fala a respeito de cada um de nós como recipientes do verdadeiro tesouro, que é a palavra de Deus. Olha o que está escrito: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Caros irmãos, essa mensagem ela é maravilhosa, porque embora haja fragilidade em cada um de nós, vemos que há o poder da palavra atuando em nossas vidas. Nós somos esses recipientes que sim, são frágeis, mas que têm um tesouro dentro de si. Temos a palavra de Deus nos nossos lábios e devemos transmiti-la como um verdadeiro tesouro que deve ser levado a todo o mundo. Devemos transmitir a palavra de Deus como a esperança para aquele que está aflito. Por isso, meu amado irmão, mesmo que você esteja passando por alguma situação difícil, creia que você é esse recipiente tão precioso, levando um tesouro tão maravilhoso que é a palavra de Deus. Você é a resposta de esperança para este mundo aflito. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer e abençoar a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Fica aqui um abraço e tenha uma boa noite.